Bom dia. É, Nessa aula a gente vai falar sobre stacks, que são uma estrutura de dado bastante é, importante e muito utilizada na ciência da computação. Então a gente vai falar sobre stack no contexto de categorias e pensando nessa estrutura de dados, fundamentalmente a gente pode percebê-la como uma lista de itens, e aqui por enquanto a gente vai falar sobre stack de reais. Então eu tenho uma pilha, né? Uma pilha de reais, a tradução aqui seria pilha. Eu tenho uma pilha de reais, então eu tenho um primeiro elemento que está no topo. A gente vai considerar assim: o primeiro elemento está no topo da pilha, o segundo, o terceiro e por aí vai até uma quantidade n. Então esse daqui seria o topo da pilha, e as operações que a gente pode fazer nessa coisa é somente ter acesso, né? Remover esse cara do topo e pegar essa pessoa, esse real na verdade, e também incluir um novo elemento. E aí eu vou me atentar mais uma vez que aqui a gente vai iniciar com uma stack de reais. Então, duas operações possíveis que eu posso fazer nessa nessa stack seria o push, que ao você me dar um real e uma pilha, eu vou te retornar uma nova pilha, certo? Esse push, basicamente, o que ele vai fazer? Se você me der esse realzinho aqui e uma pilha que eu, por simplicidade, vou considerar dessa forma aqui, eu vou te retornar uma nova pilha, que seria o R, x1, x2 e por aí vai, certo? Então, essa seria a primeira operação, né? Se você já me der um real e uma pilha, eu vou te retornar uma nova pilha com esse real agora no topo da pilha. E aqui a gente está representando horizontalmente, mas a mesma ideia. O primeiro elemento aqui é o do topo. Aqui a gente tem uma representação vertical, mas a gente pode percebê-la também como de forma horizontal, né? E esse seria o primeiro elemento, seria o elemento do topo. E outra operação que a gente pode fazer é pegar esse elemento do topo. Então, se você me der uma stack, eu vou te dar uma nova stack. Na verdade, eu vou te dar um real e uma nova stack, que seria o elemento do topo. Você vai pegar o elemento do topo e o resto da pilha. Então, se você me der essa pilha aqui, x1, x2, xn, eu vou te retornar uma tuplinha, que seria o primeiro elemento, x1, e o resto da pilha. Então, eu tenho essas duas operações na stack, e essas duas operações elas fazem parte de uma especificação que a gente está dando para esse tipo de estrutura de dados, mas a gente pode pensar numa maneira de axiomatizar essa coisa e a gente entender o que seria realmente um stack, se inspirando nessas duas aqui, nessas duas operações. Então a gente poderia axiomatizar isso e generalizar isso para eu ter stacks em outros contextos, que a gente vai ver mais adiante. Então,
Tá. O que a gente pode começar a pensar aqui é que tem tem um probleminha. Eu posso ter uma pilha vazia. Então, eu poderia ter uma pilha aqui que eu vou removendo os seus elementos do topo, vou removendo esses elementos do topo, até um certo momento que eu removo o último elemento e essa stack a gente vai representar, essa stack vazia que não tem nenhum elemento, a gente vai representar por esse símbolo. Então, essa daqui é uma stack, por enquanto de reais. Então, essa é a stack vazia e não faz sentido a gente pensar o que seria fazer o pop nessa stack, porque a gente não consegue remover esse primeiro elemento. Não tem nenhum elemento. Então, a gente pode lembrar isso como uma forma de a gente dar uma certa segurança para esse pop em casos que a stack é vazia, e a gente faz isso em FMC1, na disciplina de IRI. A gente encontra um tipo chamado maybe. Então, pode ser que ao realizar o pop você receba um real e o hash de uma stack, mas pode ser que você não receba nada. Ou seja, nesse caso, quando você tem uma stack vazia. Então, se eu fizesse o pop dessa stack vazia, eu receberia nothing, ou seja, nada. Eu não tenho nada para te dar. Não faz sentido você pegar, fazer pop de uma stack vazia e então o que você recebe, o resultado dessa operação é nada, nothing. Então, pensando nessa abordagem do maybe e levando para um contexto de categorias, a gente pode fazer a seguinte versão de pop seguro, que seria eu ter a mesma especificação inicialmente, que seria me dê um stack, e pode ser que aconteça duas coisas. O resultado ou vai ser o que a gente vai conhecer como unity, a gente vai definir aqui como sendo um singleton de qualquer coisa, pode ser uma estrela ou pode ser uma carinha feliz, qualquer coisa, desde que seja um singleton. Essa resposta ou pode ir para um singleton, ou ele pode ir para o que a gente queria inicialmente, que é reais, cross, stack, certo? E por segurança a gente vai colocar parênteses aqui porque a gente poderia ter um problema de precedência aqui, mas eu acredito que até nesse nível de operações em conjuntos a gente tem uma ordem de precedência, que nesse caso seria o cross, ele pega mais forte do que o mais, então o parênteses aqui está implícito. Esse parênteses aqui fica implícito por ordem de precedência, mas a gente coloca aqui para deixar isso mais claro. Ok, então como é que eu poderia definir esse pop de S? Eu posso defini-la em casos. Então, se eu fizer o pop de S, eu posso ter duas coisas. Ou eu vou retornar quando o S for igual ao empty, o stack empty, eu vou retornar o singleton, o unit, o elemento do unit. Que aqui, se a gente lembrar de FMC1, a gente vai pensar no maybe e esse unit sendo o nothing. Esse unit sendo o nothing. Ou seja, eu faço pop de uma stack vazia, eu recebo uma estrelinha que seria a representação do nothing aqui. E caso que não seja uma stack vazia, eu vou retornar o que a gente já retornava antes. No caso seria x1, x2, xn, caso contrário. E aqui a gente vai
deixar isso um pouco mais informal, para termos apenas a ideia, né, do que seria, mas isso porque eu digo, eu tenho uma representação aqui de uma stack, e quando ela não é vazio, eu posso fazer essa separação. Eu posso tirar de uma... Tá, eu poderia colocar aqui que quando S é igual a x1, x2, xn. Certo? Então a gente pode representar dessa forma. Não é tão formal assim, mas a gente consegue entender. E eu tenho uma versão agora pop mais segura. E é importante lembrar nessa soma aqui desses dois conjuntos como realmente o coproduto entre esses dois caras. Então, entre o Unity e o produto dos reais com as stacks. Então, quando eu vejo um pop de algum S, ou ele vai ser resultado de um enleftamento da estrelinha, ou ele vai ser um enraitamento de um x de xn, x1, x2, xn. E isso nos faz pensar aqui que isso aqui está bem informal, na verdade, porque elementos desse conjunto aqui são tuplas, certo? Eu deveria ter colocado aqui o unity, mas do unity que veio do primeiro conjunto. E aqui deveria ser uma tupla também, que é a tupla da extração, né, do primeiro elemento e de onde ele veio, que é do segundo conjunto, mas por simplicidade a gente vai deixar isso implícito. Mas perceba-se que elementos que moram aqui são tuplas, que podem ter vindo ou do primeiro conjunto ou do segundo conjunto. Nesse caso aqui é do primeiro e nesse daqui é o do segundo conjunto. Ok. Isso é só por questão de simplicidade. E se a gente for pensar, a gente tem outros tipos de operações nessas stacks. Quando a gente percebe a stack vazia como uma função, ou a gente consegue enxergar membros de coisas, de conjuntos, como funções, eu poderia pensar aqui, a gente poderia ter a notação que o a stack vazia, é uma função do Unity para S, certo? Que você vai me dar o Unity, você vai me dar o Unity sim, um elemento do Unity, e eu vou te dar o Azinho. Eu posso pensar assim: essa função ela pega o único cara possível do Unity, que só tem um, seria a estrelinha, e vai te retornar o Azinho. Então eu posso ver esse Ozinho como sendo uma função do Unity para o S, certo? E dá-se notação também quando a gente faz isso, essa troca, enxergar esse elementozinhos e conjuntos como funções, dá-se notação também assim. Então a gente pode enxergar isso para diferenciar ou de ser a stack vazia e de ser a função, enxergar como sendo uma função esse elemento, e a gente usa essa notação. Mas tanto faz, a gente poderia usar assim ou assim, questão de notação mesmo. Ok, beleza. Só que aí, o que a gente tem agora é uma versão do pop, mais segura.
Ou seja, a gente poderia retirar agora, realizar a operação de pop num stack de forma segura. Então, quando eu tenho uma stack vazia, a gente demarca, simboliza isso retornando o elemento do singletonzinho do unit. E agora a gente pode pensar também uma forma de deixar o push mais seguro. Por quê? Na verdade, não seguro. Na verdade, a gente está caminhando para uma especificação de stack que a gente pode fazer a seguinte coisa. A gente pode combinar essas duas funções aqui, seriam a função da stack vazia e o push. A gente pode combinar essas duas funções e combinar essas duas funções. O que a gente poderia pensar? A gente pode ir para o lado de categorias e fazer o co-pairing dessas duas funções. Então, meio que dessa forma a gente está fazendo uma combinação dessas duas funções. Como assim um co-pairing? O co-pairing ele é definido, por exemplo, esse tipo aqui, ele vai ser, deixa eu só anotar aqui que esse cara é do unit para OS, esse cara, ou essa cara, né, a função, vai de real cross S para S. Então, para fazer essa combinação, a gente precisa ter esse codomínio aqui igual dessas duas funções. E aí a gente combina essas duas funções com a soma mesmo. Com a soma, o coproduto. Então, essa função teria tipo 1 mais R cross S para S. E aí a gente pode lembrar de onde é que surgiu essa notação aqui do co-pairing. Se a gente for lembrar do diagrama do que é ser um coproduto, né? A gente está pensando no coproduto do 1 com o R cross S, a gente vai diagrammatizar dessa forma. Temos 1 mais R cross S, e aí a gente tem uma injeção aqui pelo primeiro conjunto, uma outra injeção pelo segundo conjunto. Ok. E aqui a gente tem uma única função, né? Do unit para cá. E a gente costuma denotar como um enleftamento e um enrightamento. Ok. E a gente pode perceber essa combinação aqui, o co-pairing dessas duas funções como sendo essa seta aqui. Imagine que a gente tem um S, a gente tem essa operação aqui. Esse carinha, a gente percebe ele como sendo qual função? Essa função aqui, que é do unit para o S. Nós temos a função da stack vazia, ou seja, o elemento, a stack vazia, basicamente. E aqui, se a gente perceber, a gente tem uma função do R cross S para o S. E que função é essa? Me deu um real, me deu um stack, eu vou ter uma nova stack, que é o push. Certo? Nós temos esse push aqui, a função da stack vazia, e o que o coproduto garante? Se você tiver essa estrutura, a gente vai garantir uma única seta, pois esse cara aqui é o coproduto do unit com R cross S. Então ele garante uma única seta desse conjunto para esse conjunto. E a notação que a gente usa para essa função
é justamente o copying. Seria o copying da função que chega no S pela esquerda e com a função que chega no S pela direita, que seria o push. Então a gente tem esse tipo dessa função, que é o R-cross 1 mais R-cross S para S, e ela é definida como: se você eu vou repetir essa anotação. Se você chegar com unity pela esquerda, qual é a stack que eu vou te dar? Pela esquerda aqui eu vou fazer um zero melhorzinho, que seria... tá, ok, esse seria o zero. Eu vou te dar a stack vazia. Se você... Vou copiar mais uma vez. Se você veio pela direita com x1, x2, na verdade seria um Rzinho aqui, né? R, x1, x2, xn. Qual é a stack que eu vou retornar? A R, x1, x2, xn. Então, é dessa forma que a gente define o copying dessas duas funções. E isso a gente lembra, põe na mesa o conceito categórico de soma de conjuntos, soma ou coproduto. Então a gente consegue combinar essas funções e ver isso, essa função combinada resultante da lei de coproduto. Lei de coproduto não. Dessa coisa aqui, desse conjunto, dessa tripla, ser um coproduto, a gente consegue definir, a gente tem que garantir que é única, que existe uma seta daqui, que ela é única, que faz isso aqui como está, e a gente lembra que essa função é definida como copying dessas duas funções aqui. Ok. Então a gente tem essa combinação e, por simplicidade, vamos pensar essa função como sendo simplesmente push. Essa função combinada vai ser o push, certo? Vai ser a nossa função push. E agora, se a gente lembrar, a gente tem duas funções interessantes. A gente tem o push, que vai desse conjunto para esse, e a gente tem o pop, que é desse conjunto para esse conjunto. A versão do pop segura. E olha que interessante. A gente vai axiomatizar as stacks da seguinte forma. O que a gente quer mostrar com isso é que esses dois conjuntos aqui são isomorfos. Para a gente ter o que a gente vai conhecer como typesec of o espaço de stacks, e aqui por enquanto a gente vai estar trabalhando com os reais, quando a gente tem o S isomorfo com 1 mais R cross S. Isso a gente está procurando o quê? A gente está procurando uma função aqui ISO, né? Uma função ISO. A gente está no mundo dos conjuntos, então a ISO aqui a gente está procurando uma função que ela é bijetiva, né? Que ela tem uma inversa. E a axiomatização do stack é justamente isso. A gente quer garantir que essas duas operações, que não necessariamente precisam ter esses nomes quando a gente for generalizar, mas precisam satisfazer essas coisas, que é ter esse tipo, esses dois tipos, né? Essas funções terem esses tipos, e que o pop composto com o push
precisa ser o quê? Primeiro você vai entrar pela push, então você vai entrar com esse conjunto, vai estacionar aqui no conjunto S, e pela pop você vai terminar nesse conjunto. Então é preciso que esse caminho seja a identidade desse conjunto aqui. 1 mais R cross S. E o contrário seria o push composto com o pop, tem que ser a identidade do S. Então esses são os dois axiomas. A gente precisa... Esses aqui são os dois axiomas que a gente está interessado, né? Axioma 1, axioma 2. Que seriam esses dois aqui. Certo? Então, se a gente for pensar, se a gente for tentar verificar se isso vale para o que a gente está trabalhando até agora, que seria para um stack de reais, com o push sendo o próprio push e o pop sendo o próprio pop. Será que a gente teria um espaço de stack de reais aqui? Será que satisfaz os axiomas? A gente pode pensar, tipo, a gente está se baseando desde o início com essas stacks de reais para chegar nisso daqui, que seria esses dois axiomas. Eu preciso verificar isso? Sim, porque a gente não tem garantia ainda que o pop, que a gente definiu, composto com push vai dar a identidade, e o push composto com pop vai dar a identidade do S. Então, vamos verificar isso daqui. A gente precisa verificar. Vamos tentar verificar aqui o pop primeiro. O pop push e a identidade aqui. Então, vamos testar o axioma 1. Seria a função pop composta com push tem que ser igual à identidade do 1 mais R cross S. E aí a gente pode trabalhar com pontinhos aqui, não tem problema. Sejam... calma. O push é de que tipo? O push é... Ok. Então vamos imaginar aqui duas entradas possíveis para esse cara aqui, para essa função aqui, que seria fazer o pop composto com push dessa seguinte tupla, que seria o asterisco vindo da esquerda, né, do unit. Isso daqui vai ser igual ao pop do push desse cara aqui. Isso. E aí a gente vai fazer o push... calma. O push... Como é que foi definido aqui? Isso. O push desse cara aqui, que isso aqui a gente, por simplicidade, a gente chamou de push. Vamos olhar aqui como é que foi definido. Ele foi para a stack vazia, né? Então, pop da stack vazia. E o pop da stack vazia a gente definiu para ser o elemento do unit. Beleza. E se a gente passar isso daqui para 1 mais R cross S, a gente vai ter justamente essa igualdade, que seria, se você vier pela esquerda, vai ser você mesmo. Tipo, se você vier pelo asterisco, vai ser você. Lembrando que, tipo, tecnicamente a gente definiu o pop para ser, por simplicidade assim, mas tecnicamente ele é esse carinha aqui. E aí, se a gente passar isso daqui para a identidade, a gente vai ter justamente
essa igualdade. Então, para esse par aqui deu certo. Agora vamos fazer pro parzinho realmente de uma tupla. Então, para dar push a gente vai ter um R x1, x2, xn, ok. E aí a gente vai fazer pop do push de R, x1, x2, xn. Isso daqui vai ser o pop do R, x1, x2, xn. Isso daqui vai ser R, x1, x2, xn. E isso daqui também vai ser igual à identidade do 1 mais R cross S. Vai ser o mesmo resultado quando você aplicar a identidade. Então, ok. Por esse caminho funcionou. Então, a gente deveria agora fazer o axioma 2, mas fica como homework, porque eu acho que talvez não dê tempo. Mas vai dar certo. Se você testar com pontinhos vai dar certo. E aí o que eu queria dizer para vocês agora é dar finalmente a definição. Então a gente vai chamar de type stack of reals, ou espaço de stacks of real numbers, como sendo um conjunto S, um conjunto S. A gente vai ter aqui um conjunto S e com essas duas operações aqui, pop e push, com esses tipos aqui, tais que eles satisfazem esses dois axiomas. Compondo o pop com o push, você vai para a identidade do 1 mais R cross S, e o segundo, o push com pop, como a identidade do S. Se você tiver isso, você tem um tipo stack, um type stack of reals. E no início eu estava falando isso, que a gente poderia pensar para outros tipos também. Poderia ser para as naturais, poderia ser para os inteiros. Então, não necessariamente precisa ser para os reais, né? A gente pode generalizar isso daqui. E o que a gente vai, no caso seria generalizar mais ainda isso daí, seria para um type stack of, ao invés de ser R, seria qualquer conjunto. Se a gente generalizar isso daqui para qualquer conjunto, type of stack stack of X, então agora seria para qualquer conjunto, e onde tem real a gente troca para qualquer conjunto. O conjunto é X. Então, se a gente colocar aqui conjunto X, a gente vai ter agora, tá faltando aqui, tá? Agora a gente vai ter um type stack of X. Então pode ser de qualquer coisa, não precisa de ser de reais, pode ser de qualquer conjunto, um stack de qualquer conjunto. E aí, um exemplo bem interessante que eu trago para mostrar é como pensar isso, como seria pensar num espaço de pilhas onde o S seria o conjunto dos naturais. Então, tomando o S aqui como sendo o conjunto dos naturais, procura-se um conjunto X
tal que os naturais com o xizinho com o xizinho, né, é um type. Não, na verdade os naturais munido com as operações daquela forma são o conjunto dos naturais é type stack of x. Então procure-se esse conjunto x tal que os naturais com as operações é um type stack of x. E se a gente lembrar nos conjuntos naturais e a gente tentar pensar qual seria a encarnação do push, qual seria a encarnação do pop, deve-se lembrar que os naturais eles são definidos da seguinte forma: data nat, o zero é um nat, isso aqui é zero, não é um O, é um zero, e o sucessor precisa de um natural para te dar um outro natural. Então os naturais você pode pensar como empilhamento de sucessores de algum natural. Então se você vai empilhando os sucessores, empilhando aqui em muitas aspas, muito grande, empilhando, você tem uma noção aí de empilhamento, né? E essa encarnação seria a encarnação desse carinha aqui, né? O push. Você vai aumentando aí a sua pilha. E claramente o pop deveria fazer o quê? O que o pop tem no coração? Ele você me dá um empilhamento, eu vou retirando o topo dele, vou retirando um por um. E aí, se a gente pensar um pouco, a gente vai perceber que essa encarnação dos naturais, a gente pode pensar como sendo o predecessor. Então, a gente está ligando aqui a ideia de push como o sucessor, né? Sucessor. E o pop como o predecessor. Certo? E aí eu vou colocar aqui. Na verdade aqui em inglês seria sucessor. Acho que é assim. Sucessor. Isso. Então a gente teria essa ideia aqui da stack, tipo encarnação do push como sendo sucessor e o pop como sendo predecessor. Ok, mas ainda se procura esse carinha, esse izinho, esse xzinho. Então se a gente for lembrar como que esses dois caras aqui foram definidos, os tipos, e já pensando nos naturais, a gente precisa de um mais esse x, né, que a gente ainda procura com os naturais para os naturais, e aqui é o contrário, dos naturais você vai ter um mais x cross naturais. Ok. Vamos tentar ver como que seria essa definição com isso. E aí a gente está já trocando aqui essa ideia de pops e push para o sucessor. Eu vou errar de novo. Eu aprendi. Sucessor e o predecessor. Ok. E como que seria o sucessor? O sucessor ele é definido da seguinte forma. O sucessor é definido da seguinte forma.
É, eu vou diagramatizar aqui um pouco mais, tipo, deixar um pouquinho mais minimalista a anotação do mapeamento. Então, se você vier com o Unity, o sucessor desse Unity seria o zero. Então, mais uma vez, a gente lembra que quando a gente ia para o stack, a gente tinha, para a stack vazia, a gente tinha isso daqui como sendo Unity para stack. E nos naturais, a gente pode pensar esse zero natural como sendo de Unity para natural. Então faz sentido que o sucessor seria essa encarnação e o Unity seria mapeado para o zero. Então essa ideia que a gente teve lá de representar a stack vazia como sendo uma função do Unity para a stack, aqui a gente vai ter essa encarnação com a stack vazia sendo o zero. Então eu não consigo tirar, quer dizer, eu consigo enxergar o zero como sendo a stack vazia e eu consigo enxergar ele como sendo uma função de Unity para os naturais. Então, repetindo aquilo que a gente já viu, aqui o sucessor seria do Unity, o Unity seria mapeado para o zero. E quando a gente tem um natural, seria a ideia do você já me dá um stack, eu vou empilhar agora, eu vou te dar um próximo, um stack maior, seria o n+1, certo? Seria o n+1 ou SN. Então, esse seria o sucessor, como que seria definido, e o predecessor natural para 1 mais cross xn. Ok. Ok. Vamos lá. Como que seria aqui? Se a gente chegasse com um predecessor do zero, o zero não tem um predecessor, certo? Então a gente vai fazer um enraitamento, né? Lembrando que aqui, por simplicidade, não tô usando notação aqui de tuplas, porque deveria ser uma notação de tuplas, já que isso aqui é uma soma, né? Mas por simplicidade eu vou mostrar como sendo assim. E para um número qualquer que não seja o zero, eu tenho garantia que eu consigo, eu posso ver ele como não sendo zero, eu posso ver ele como sucessor de um natural. Eu vou te dar esse naturalzinho aqui, seria o natural anterior ao seu. E é interessante enxergar aqui que quando a gente estava trabalhando com o pop sendo, na verdade a gente está fazendo pop, a encarnação do pop. Quando a gente tinha tá certo isso? Predecessor pop. Tá, ok. Aqui a gente tinha já no caso aqui, a encarnação aqui seria o zero, né? O zero natural. E aqui é um sucessor de natural. Mas perceba que a gente está deixando algo por debaixo do tapete. E não é só tipo, ignorar que isso daqui precisaria ser uma tupla. Mas é sobre exatamente essa tupla aqui em específico. Certo? Porque o pop, ele foi definido como tipo, a encarnação precisaria retornar duas informações, o cara do topo e o resto da coisa, né? Então a gente está deixando passar alguma coisa e é justamente quem é esse conjunto X. Quem é esse conjunto X? Porque a gente precisaria aqui retornar, quando era com os reais, a gente precisaria retornar um real e o resto da pilha. Aqui a gente não tem essa necessidade. Eu não tenho que dar outra informação para quem solicitou o predecessor, além do número anterior a ele.
Tipo, você me deu um sucessor de um natural, não tem para que eu te dar... eu não te daria duas informações aqui, não faz sentido, não tem necessidade. Eu quero te dar apenas a seguinte informação. Esse natural aqui é o predecessor ao que você me deu. Então aqui está faltando algo. Está faltando aqui ser uma tuplinha, né? Então natural. E aqui está faltando alguma coisa, que seria justamente essa parte do xizinho que a gente está procurando. Então, como não faz sentido, eu não preciso dar outra informação além de qual seria o natural que é predecessor ao que foi informado, eu posso simplesmente dar a informação unit também, o elemento do unit. Você precisaria ter essa informação aqui. Não faz sentido eu te dar essa informação com os naturais. Então eu vou te retornar um unit. Por a rigor, esse predecessor ser uma encarnação do pop e o pop precisar ter uma tuplinha aqui, certo? Então, a gente descobre agora que esse xzinho deveria ser o singletonzinho com o asterisco, né, do unit. Ou seja, o próprio 1. O próprio conjunto unit, né? Então, se a gente for perceber, tudo isso que a gente estava fazendo aqui agora era com o unit no x, certo? Era com o unit. E uma coisa que a gente pode notar é que o 1 cross n, e a gente já trabalhou com isso, se não foi trabalhado, é bom trabalhar, achar a função ISO aqui para qual conjunto. Se eu tenho o produto do unit com qualquer outro conjunto, esse conjunto aqui é isomorfo com qual? Com o próprio natural, certo? Então é isomorfo com esse. Então, onde tem o 1 cross n, a gente pode perceber como sendo apenas n. Então, o sucessor aqui seria 1 mais n para n. E aqui a gente tem 1 mais n. Certo? É isso que a gente tem. E agora a gente não tem a necessidade mais de ter essa tuplinha, esse asterisco aqui. É o que a gente queria mesmo, desde o início. É apenas um natural. Isso porque a ideia não estava tão clara, mas o nosso coração pedia isso daqui. A gente só não sabia por que precisaria, por que daria certo só isso. Porque a rigor a gente precisaria de uma tupla, mas a gente vê aqui que quando a gente usa o unit para ser esse conjunto do xzinho, é isomorfo ao próprio conjunto dos naturais. Então, o sucessor teria esse tipo, o predecessor teria esse tipo, e a gente não está roubando aqui, porque isso daqui é realmente isomorfo com esse, e a gente pode simplesmente visualizar isso aqui como sendo esse conjunto. Então, os tipos são certos. O que falta verificar é o quê? É verificar se satisfaz os axiomas. Se você compor o sucessor com o predecessor, vai dar identidade, e é muito fácil perceber isso. Se você fizer o sucessor de um natural e depois fizer o predecessor dele, vai voltar para o próprio natural, e o contrário também. Se você fizer o predecessor de um número e depois fazer o sucessor dele, você volta para o mesmo número. Então, o que a gente percebe aqui é que os naturais, finalmente, é que com os conjuntos naturais, natural é type stack of 1. E essa coisa interessantíssima que eu queria passar nessa aula. Beleza? Valeu!